Amados, Salmo 139, 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Nós devemos ficar pedindo a Deus. Eu pergunto novamente a ti. Creio que todo ser humano tem o hábito de pedir algo a Deus, mesmo que inconscientemente, ou até mesmo sem saber a eficácia de clamar ao Criador. Quem nunca proferiu ou ouviu alguém balbuciar, né? Balbuciar é pedir, clamar. Ah, meu Deus, ajude-me. Ou frases desse tipo, como vimos, né, no artigo publicado em algumas edições aí. A gente vê aí de livros, bíblias, estudos. Amados, Deus, Ele está nos ouvindo o tempo todo. A Bíblia relata que para Deus, luz, trevas, não tem nenhuma diferença. Ela diz que Deus nem dormita. Ela diz que aquele que nos guarda, Ele não dormita. Para Ele não existe noite, dia, noite. Não. Por isso que eu li Salmo 139, 12, que diz que nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus, meu amado, tem todo o conhecimento. Ninguém foge, ninguém consegue fugir da presença do Todo-Poderoso. Meu amado, presta atenção, pois Deus, cercas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. O salmista Davi já falava isso lá no Salmo 139, 3. Exatamente por isso, por Deus saber, por saber que Deus nos ouve, nos atende, está em todos os lugares conosco, devemos saber pedir a Ele. Pois quanto ao tema desta palavra, dessa pregação, se devemos ou não, ou se devemos ou se podemos ficar pedindo algo a Deus. A resposta, meu amado e minha amada, é muito simples. Sim, claro que sim, claro que devemos pedir. Se nós não pedirmos a Deus, vamos pedir a quem? Ao homem? O homem não vai te atender, meu amado, minha amada. Se nós acreditamos que Deus nos ouve em qualquer lugar, é verdade, irmão, em qualquer situação, nós vamos agora às Sagradas Escrituras para saber, meu amado e minha amada, como pedirmos, como pedir as coisas ao Senhor. Quem sabe, meu amado, você tem orado, tem pedido, mas Deus, você fala assim, Deus não está me ouvindo. E Deus fala, quando pede não recebe, por quê? Não soube pedir. Confesso, meu amado, que já ouvi algumas pessoas dizendo que não devemos pedir, Eu já ouvi ficar pedindo a todo momento as coisas para Deus, que não devemos ficar incomodando o Todo-Poderoso, porém o próprio Deus nos autoriza a pedir, meu amado. Então por que não pedir? Em um dos versículos, chave, onde o Pai diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3 é um versículo muito conhecido. O profeta diz para a gente clamar ao Senhor a todo momento.
Aí o próprio Deus está usando a boca do profeta e dizendo, se clamarmos a Ele, Ele nos responde. Oh, Charamandás. Então, irmão, eu não sei a prova que você está, mas o Senhor está dizendo para você, o rica labás, Charamandaba labás, clama a mim, creia, confia, tenha fé, eu vou te responder, minha amada, meu amado. Temos que clamar e confiar. O próprio Deus está dizendo que se clamarmos a Ele, Ele vai responder. E nos anunciará, além de responder, Ele vai anunciar. O que é anunciar? Hein? É dizer para você que está chegando grandes coisas, viu? Grandes coisas o Senhor está providenciando na sua vida, Charamandacha. Ah, pastor, mas eu estou numa luta danada. É por isso que você está na luta, porque o inimigo está tentando impedir o grande de Deus na sua vida, o rica labás, Charamandacha. Irmão. Essa luta é para receber. Você acha que o inimigo está vendo a bênção chegar na sua vida, ele vai deixar? Ele vai ficar aplaudindo? Não vai não, irmão. Ele vai tentar impedir, viu, irmão? Ele vai tentar bloquear essa bênção. Vai tentar diminuir a tua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se não agrada a Deus, você não recebe nada dele. O Senhor está dizendo que vai anunciar grandes coisas e firmes, que você nem faz ideia. Você não sabe. Você não sabe, não faz ideia. Amado, amada, a Bíblia, ela nos diz que Deus tem para a humanidade coisas, que nós nem pensamos, coisas que nós nem imaginamos, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Charamandaba, labás, calabassa. É isso que Deus tem preparado para você, meu irmão e minha irmã. Você não faz ideia, você nunca viu, você nunca ouviu, nunca chegou ao seu coração as grandezas que Deus tem preparado para você. Você crê, receba, toma posse, charamandácia. Rica labás, orianda labás, surianda labás. Deus tem preparado maravilha para você. Mas aqui ele está dizendo é para os que o amam. Quem ama confia. Quem confia tem fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito isso, tá? Irmão, se você confia, se você tem fé, você não faz ideia do que Deus tem preparado. As coisas que Deus tem preparado no seu casamento são grandes. As coisas que Deus tem preparado no seu trabalho, na sua vida profissional, são gigantes. Ei, para de pedir pequenas coisas para Deus. Pequenas coisas você conquista, não precisa de Deus. Você tem que pedir o impossível para o nosso Pai, Xaramandaça, porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível, Xaramandaba labás. Presta atenção, meu amado, minha amada. Coisas que não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Nem passa no seu coração que você tem condições de ter o que Deus vai preparar para você. Ah, não, pastor, não acredito. É, irmão.
Isso nos leva a crer, irmão, que Deus tem para nós mais do que nós temos para pedir para Ele. Ei, o que você está pedindo para Deus? Deus tem o que você está pedindo e muito mais. Você crê? Toma posse, irmã. Mais do que desejamos, mais do que acreditamos. Porém a palavra é clara quando diz: para os que o amam. Os que o amam, os que amam a Deus, guarda os seus mandamentos, guarda os seus estatutos. Não adianta eu pedir uma bênção para Deus e estar com a vida toda errada. Tem que guardar o que está escrito na Bíblia. Tem que viver segundo a palavra de Deus, segundo os estatutos. É a única imposição de Deus. Viva segundo o meu estatuto. Me ame segundo a minha palavra. Ah, irmão, você não faz ideia. O que Deus vai preparar para você. Você não faz ideia do que o Senhor tem preparado já para você. João 14,15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E Deus nos promete a bênção quando cumprimos o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Hein? Lá em Deuteronômio 11:27. Deus não fala isso? E Deus nos promete a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Tem muita gente, irmão, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer andar segundo a palavra, não quer andar segundo a vontade, não quer amar o Pai, porque quem ama anda segundo a palavra dele. É verdade, irmão. Meu amado, minha amada, podemos pedir, Ele tem mais do que vamos pedir para Ele para nos dar, mas temos que andar segundo as palavras. No entanto, meu amado, se não guardamos os mandamentos de Deus, contidos na sua palavra, fica claro que não o amamos. E Ele não nos derramará as suas bênçãos. Diante desses versículos, irmão, diante desses versículos, devemos sempre refletir sobre nossa vida com Deus. Você tem refletido sobre a sua vida? O porquê você está passando por isso? O porquê você não tem recebido as bênçãos lá do Pai? Porque o Pai tem preparado para você maravilhas. Tem, irmão. Estamos agindo de maneira que venha agradar ao nosso Criador? Será que Deus está aprovando a nossa conduta de uma maneira geral? Hein? Sim ou não? Davi, meu amado, foi um homem que errou muito em sua vida. Meu amado. Porém, a Bíblia relata aqui como homem segundo o coração de Deus, porque Davi arrependera, de coração de seus pecados. Pecava, mas se arrependia e buscara o perdão de Deus. Olha só, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. É o mínimo que Deus espera, meu irmão. É você reconhecer o teu erro, é reconhecer porque está passando por essa provação, e se arrepender do seu erro, dos seus pecados. Meu amado,
aí Deus vai descer. E Deus vai derramar as bênçãos sem medida sobre a sua vida. O problema hoje é que não se prega mais arrependimento. Não, irmão, as igrejas pararam. Os crentes hoje não sabem mais o que é se arrepender. Toma atitude errônea e não pede perdão. E aí fica com aquele pecado. Um pecado impedindo as bênçãos do Senhor. Um pecado impedindo as promessas do Senhor sobre a sua vida. O que tem impedido? Hein? Sabemos, meu amado, que todos nós pecamos. O pastor também peca. Ninguém está livre do pecado. Eu sou um pecador nato. Eu já levanto pecando, deito pecando. Mas todos temos o perdão de Deus. Desde que nós reconheçamos o pecado e nos arrependemos. Hoje mesmo, eu falei uma palavra torpe que não deveria falar como pastor. Mas perdi a cabeça como, gestor, e acabei falando uma besteira. Logo em seguida pedi perdão ao meu Deus. Me arrependi, mas escapou. Então eu peco. Não pensa que eu não peco não, irmão. Não foi um palavrão, mas foi uma palavra que não agradou a Deus. A Bíblia relata, irmão, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso irmão João revela isso lá, no capítulo 1, versículo 9 de 1 João. Todavia, ao perdoar Maria Madalena, Jesus perguntou a ela: onde estavam os que lhe acusavam? E se ninguém a havia condenado, ele disse: ninguém. O Senhor disse: disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Deus jamais, irmão, fará acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção, nunca. Ele dará mais a um por mais gostar, ou por injustiça, ou por qualquer outra medida. Não, Ele dá por igual, irmão. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos já diz isso lá em 2:11. O Novo Testamento, no Novo Testamento nos deparamos aí com autorização expressa do próprio Jesus para pedir a Deus, dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meu amado, Jesus Cristo chamou para si toda a responsabilidade, nos autorizando a pedir ao Pai em seu nome. Quando eu peço a Deus, eu peço em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus me autorizou. Irmão, temos que estar cientes, crer que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus. Por isso, o próprio Filho nos autorizou a pedir a Deus em seu nome, porque há um só Deus, um só mediador entre o homem, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha só: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Irmão, não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é, é Jesus Cristo. Deus ouve as nossas súplicas e nos dá toda a certeza de que sempre nos atenderá quando diz: e qual o pai de entre vós, que se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Lucas 11:11. E ainda justifica, meu irmão e minha irmã, justifica seu amor dizendo: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas
a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Deus enfatiza, meu amado e minha amada, de maneira claríssima, que nos atenderá, nos dará o melhor. O Senhor vai te dar o melhor, não importa o que você está passando, xaramandácia. Não importa, irmão. Ah, pastor, mas eu estou numa luta. Está numa luta, mas Deus tem preparado para você maravilhas, coisas que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, seu coração nunca sentiu, nunca teve a presença do que Deus tem preparado para você. Você não faz ideia, irmão. As bênçãos são grandes na sua vida, mas tem que tomar posse. Eu recebo, pastor. Eu recebo, eu obedeço, eu vou andar segundo a vontade do Senhor e eu vou receber a minha bênção. Vou correr atrás da minha bênção. Sabe de que forma que você corre atrás da sua bênção? Vivendo segundo a palavra de Deus. Irmão. Ele deixa bem claro que vai dar o melhor para mim, o melhor para você. Temos que respeitar o tempo de Deus, é lógico. Eclesiastes 3 diz que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E há tempo para tudo. Devemos, meu amado e minha amada, entender que Deus sabe das coisas. Por isso, meu amado, por isso eu descrevo, eu falo, eu digo, eu repito, e falo novamente um versículo a respeito do tempo de Deus, na qual mencionei em várias pregações. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí Eclesiastes 3:1. Não se precipite, irmã. Está no 70, Salmo 70 ou está no Salmos 40? Apressa-te, Senhor. Não, esperei com paciência do Senhor. Xaramandácia, Ele vai derramar as bênçãos sobre a sua vida. Assim como tudo tem tempo, o tempo de Deus, também os nossos pedidos a Ele devem respeitar a sua vontade. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade, Ele nos ouve. Nos ouve e nos dá, irmão. Respeitando o tempo, a vontade de Deus, conseguiremos ter atitudes segundo o coração de Deus. Desta maneira, meu amado, derramarão sobre nossas vidas, sem sombra de dúvidas, bênçãos de Deus. Devemos nos aproximar de Deus, devemos ler a sua palavra, devemos entender o que Deus quer de cada um de nós, porque o próprio Deus deseja que cresçamos e que o conheçamos. Meu amado, o Senhor te conhece, mas eu te faço uma pergunta: você conhece ao seu Senhor? Ei, meu amado, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te escolheu, mas você conhece a Deus? Ele escolheu você, mas você escolheu Ele? Porque se escolheu Ele, tem que amar, e para amar tem que andar segundo a sua vontade, xaramandás, segundo seus mandamentos, segundo seus estatutos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Porque se não temos conhecimento da palavra, não conhecemos a Deus. Irmão. A Bíblia não diz que no início ele era o verbo? O verbo é o quê? O verbo se fez carne. E o verbo era Deus. Corremos um grande risco de ficar pedindo incessantemente sem nenhuma resposta. Você não sabe nem para quem você está pedindo, irmã. Você não sabe nem para quem você está pedindo, irmão. Ah, mas Deus é misericordioso. Não, não é assim. Nós temos que conhecer a Deus. Amém?
Se estamos pedindo, não está tendo resposta, temos que perguntar para Deus. Por que Deus? Porque Deus nos orienta que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Irmão. Portanto, meu amado e minha amada, para finalizarmos, devemos sempre, irmão, sempre atentar para o que Deus quer das nossas vidas. Pois Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Certo? Está em João 5,39. E Mateus 22, 29, para finalizar, Jesus diz assim: porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmão, irmã, Deus não está dizendo que não vai dar. Deus está dizendo que vai dar, que tem preparado. Mas Deus quer um preparo nosso. Porque se nós conhecemos a verdade, se nós conhecemos o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, Charamandás, que são coisas grandes, maravilhosas, que os seus olhos nunca viram, o seu ouvido nunca ouviu. Imagina o tanto de bênçãos que nosso Pai tem para você. É só conhecermos o querer de Deus sobre a nossa vida. Não precisa o pastor estar intercedendo. Quando você fala, quando você tem uma intimidade com Deus, você vai pedir, Deus vai te dar, Charamandás. Deus te conhece, irmão. Deus te escolheu lá no ventre da sua mãe, irmã. Mas você tem que conhecer a Deus. Jó disse: eu conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço. Né? Você ouviu falar de Deus. Mas Deus está dizendo: eu não quero mais que você ouça falar de mim. Eu quero que você fale diretamente comigo. Abra teu coração, eu vou entrar, Xarabandácia, eu vou falar o seu coração diretamente contigo. Deus não quer você ouvindo pessoas. Deus não quer você batendo, aplaudindo a vitória daquele irmão e daquela irmã. Chega de aplaudir a vitória do irmão e da irmã. Está na hora de você aplaudir a vitória sua, Xarabandácia, porque você, irmã, você, irmão, é um escolhido e uma escolhida do Senhor. Deus tem algo maravilhoso preparado para a sua vida. Só se pôr na posição e dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Ei, acorda, irmã. Acorda a tua vida espiritual, irmão. Deus não te chamou para ficar ouvindo os outros, para ficar aplaudindo o testemunho dos outros. Não. O Senhor quer ser um testemunho na sua vida. A sua vida tem que ser um testemunho de Deus. Você vai ser um testemunho de Deus vivo na terra, Xaramandácia. Diz o Senhor para você: não importa se o teu marido bebe, não importa se o seu filho está na droga, não importa se o seu comércio está falindo, não importa. Deus vai restaurar tudo na sua vida. O que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. O rica labás, Xaramandaba labás. Vou tomar posse, irmã. Deus está dizendo: eu quero te abençoar. Ei, mulher, ei, homem, te põe de pé que eu quero abençoar vocês. Deus não fala com ninguém caído, não. Deus não fala com ninguém prostrado. Te põe de pé que o Senhor está falando. Xaramandaba labás. O rica labás, orianda labás, urianda labás. Vou fazer grandes coisas na sua vida. Não cometa o erro de não ter conhecimento da Escritura.
Não cometa o erro de achar que Deus não tem poder para mudar a tua casa, teu casamento, o teu trabalho. Não cometa o erro de não conhecer a Escritura e de não saber que Deus tem poder para abrir uma porta de emprego, e não é porta pequena não. Não peça coisa pequena, um empreguinho de faxineiro. Que faxineiro, não? Eu quero um emprego digno de filho de um rei. Xaramandá, balabás e calabás. Eita Deus! Deus quer te dar o melhor.